Fala pessoal, beleza? Então, fazendo a continuação, agora a gente decidiu quais são as cargas que as lajes distribuem nas vigas. Mas é só isso que precisa para dimensionar a viga? Não. Analisa comigo, pessoal. O que eu tenho que analisar aqui nesse problema? Veja só. A gente sabe a reação da laje em cada viga que a compõe, porém ainda falta saber o peso próprio da viga, certo? Ainda falta saber também qual parcela dessa carga é carga acidental. Ainda falta a gente saber também quais são as cargas permanentes que ainda podem atuar na viga, como por exemplo paredes, parapeitos, enfim. Para dimensionar a viga, pessoal, não é só a reação da laje. Então vamos determinar mais ou menos aí quais são as cargas que estariam atuando nas vigas. Bom, então vamos lá. Qual que é o primeiro passo para a gente fazer isso? Vamos fazer o pré-dimensionamento da viga. E aí, pessoal, como que eu faço o pré-dimensionamento da viga? Tem várias regras aí, por exemplo, vigas contínuas, a gente pode adotar o vão sobre 12, vigas biapoiadas, a gente pode adotar o vão sobre 10, e existe um critério da NB1, que é esse daqui, ele fala que a altura útil mínima, digamos assim, que a minha laje tem que ter, minha viga tem que ter, é o vão efetivo dividido por dois fatores Psi2 e Psi3. E esses fatores, Psi2 e Psi3, a gente vai entender aqui um pouquinho agora, ele é relacionado com o aço que a gente está utilizando e relacionado com a vinculação da viga. Então, se por exemplo a gente está falando de viga biapoiada e aço CA50, esses fatores seriam 1 e 17. Portanto, se a gente fosse fazer esse critério da NB1, tanto para viga suporte como para viga paralela, o que a gente iria obter? 6, que é o vão, dividido por 1 vezes 17 dá 0,35. Então, arredondando, seria uma altura mínima de 40. Por que isso aqui é 0,35? Isso aqui, pessoal, é a altura útil, tá? É aquela altura desconsiderada o cobrimento de metade de uma barra. Por isso, a gente adotaria 40. Vou adotar 40 para uma viga de 6 metros, pessoal? Não vai passar na flecha de jeito nenhum. Então, adota o vão sobre 10. É só para a gente ter mais um critério aqui para ver o mínimo minimório, talvez, aí, né? Então, isso aqui vai dar quanto? 60 H sobre 10, 6 sobre 10, 60, sem problema nenhum. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer para outra direção? Para outra direção daria 20 centímetros. Vou fazer uma viga com 20 centímetros? Não vou fazer uma de 30. Se eu arredondar isso daqui para a regrinha do vão sobre 10, vão sobre 10, 3,5 sobre 10, arredondando isso aí para centímetros, 35 centímetros. Então, tenho aí já as duas dimensões das alturas da minha viga. Falta saber o que agora? A base, né? Então, se a gente adotar a base das vigas, a largura das vigas aí, né, de 14 centímetros, vem o quê? Que nas vigas suporte, que são essas vigas com vão de 6 metros, a gente vai ter qual carga de peso próprio? 25 vezes 0,14 vezes 0,60. De onde veio esse 25? 25, pessoal, é o peso específico do concreto armado, na verdade, né? Então, se você fizer 25 vezes a base, que é 0,14, vezes a altura, que é 0,60, você acha 2,1 kN por metro só de peso próprio da viga. Se você fizer para outra direção, 25 vezes 0,14 vezes 0,35 dá 1,23. Então, ótimo, temos a carga de peso próprio da viga. Beleza. Mas se a gente considerar, por exemplo, uma parede de 2,80 com revestimento de 1,5 em cada face, a gente pode determinar qual que seria a carga total permanente que atua nas vigas. E como que a gente faz essa carga da parede? Simples, pessoal. Eu posso pegar lá o peso específico de tijolos furados, que é 13 kN por metro cúbico, e vou multiplicar pela área de seção transversal do tijolo, que vai ser 0,14, que é a largura dele, e 2,80, que é a altura dele. Então, com isso, eu vou chegar em 5,1 kN por metro. Se eu fizer o mesmo para o revestimento, pessoal, como é que você calcula peso específico? Área, certo? Vezes peso específico. Então, qual que é a área que eu vou ter aqui de revestimento? A área, pessoal, vai ser 0,015 mais 0,015 vezes 2,80. Vê se faz sentido. Você não tem revestimento dos dois lados da parede? Por isso que você tem que somar as duas espessuras, multiplicar pela altura e depois multiplicar pelo peso específico. Então você chega aqui nas duas cargas e aí a carga total vai ser o quê? Para as vigas suporte, qual que vai ser a nossa carga? Vai ser 2,1, que é o peso próprio dela, certo? Mais 5,1, que é a carga da parede, mais 1,6, que é a carga do revestimento, mais 7,6, que é a carga proveniente da laje, então daria 16,4. Fazendo o mesmo procedimento para as que são paralelas vigotas, 1,23, que é o peso próprio da viga,
5,1 que é a carga de parede, 1,6 que é a carga de revestimento, 3,25 que é a reação da laje. Então veja, eu tenho as cargas distribuídas agora finalmente nas minhas vigas. E com isso, o que eu consigo fazer, pessoal? Eu já consigo calcular as armaduras. Como? Se eu imaginar, por exemplo, que nós estamos trabalhando aqui com vigas biapoiadas, é muito fácil determinar o momento fletor solicitante. O momento fletor solicitante é WL ao quadrado sobre 8, no caso de viga biapoiada. Se não for biapoiada, joga lá no F2, pega o momento, né, e dimensiona para a seção crítica, também sem problema nenhum. Então, como aqui nós estamos trabalhando com vigas biapoiadas, nós vamos considerar essa condição daqui. Temos a carga, temos a base, temos a altura, temos o comprimento, temos o momento. E aí, pessoal, eu já fiz vídeos anteriores, vai estar aparecendo aqui em cima, já disponibilizei uma planilha que faz o cálculo aí de armadura de flexão. E com esse momento daqui e com as condições de seção transversal, nós conseguimos determinar rapidamente qual que é essa armadura. Então é isso que eu vou colocar aqui. Daria 4 barras de meia polegada aí para o caso dessa viga aqui com 6 metros e daria 2 barras de meia polegada para o caso dessa viga aqui com 3,5 metros. Então aqui nessa parte daqui tá um printzinho aqui da planilha, né? E aqui eu joguei os dados aqui, né? 0,14, 0,57, adotando 3 centímetros de comprimento, enfim, dá uma mexidinha aí na planilha, que você vai chegar nessa combinação aqui que eu cheguei, 4 barras de meia sem problema nenhum, e para o outro caso, 2 barras de meia. Então no próximo vídeo, pessoal, nós vamos fazer o cálculo das armaduras transversais, e vamos fazer o detalhamento aí dessas duas vigas utilizando um programinha que eu desenvolvi aí ao longo da minha graduação, beleza? Um programinha para calcular e detalhar vigas. Mas a princípio eu acho que o conceito era esse, entender como que as cargas se distribuem nas vigas quando nós estamos trabalhando aí com lajes pré-fabricadas unidirecionais e quando estamos trabalhando também com alvenarias ou outros elementos estruturais aí que sejam estruturais não, outros elementos não estruturais que estejam aí apoiando nas vigas. Esse era o objetivo. Você viu? É muito rápido de determinar aí esses esforços. E para quem não sabe, existe também uma planilha que faz exatamente todo esse tipo de cálculo aqui que a gente fez. Automaticamente eu vou mostrar ela aqui agora para vocês rapidinho, beleza, pessoal? Então vamos ver essa planilha daí. Bom, pessoal, então eu estou aqui na planilha e olha só, você vai seguindo aqui de maneira vertical para baixo, você vai resolvendo o mesmo problema que a gente fez no slide. Primeiro você define revestimento, espessura do revestimento, piso, isso aí atua na laje. Depois se define aqui qual que é o uso que essa laje vai ter, né? No caso aqui nosso era escritório, né? Mas poderia ser outro. E aqui já te dá qual que é a carga distribuída. Depois você define o cálculo de P. Lembra que o P era a carga permanente secundária mais a acidental? Ó, o mesmo valor que a gente tinha lá no exercício. Agora a gente entra com as dimensões da laje, 3,5 por 6 metros. Com isso a gente já sabe aonde que ela está sendo armada aí, né? Armada ao longo do menor vão. Depois a gente calcula LX, calcula LY, define a altura da laje. Aqui a gente calcula a capa que teria. Como assim calcula a capa? Pessoal, para cada tipo de laje existe uma capa mínima. Aqui eu já coloco a capa mínima nesse projeto. E aí defino qual que é a carga de peso próprio dessa laje de acordo com a tabela que a gente viu lá nos slides. Depois calculo pelo processo simplificado, certo? Calculo a carga de 4,32, que a gente já viu várias vezes. Vou e faço pelo processo simplificado, pegando a carga total dividindo por 2. Chego nos mesmos 7,56. Vou e faço os 25% para as outras direções, chegando no mesmo 3,24. Depois calculo essa razão de aspecto lambda. Depois faço o cálculo das reações pelo processo racional, chego numa carga um pouquinho menor. Depois venho para as vigas que são secundárias, aí chego numa carga também um pouco menor. Faço a verificação da carga na laje, olha, realmente chega a 90 kN. Tenho aqui a minha matriz de decisão, aqui eu escolho qual carga eu vou usar para dimensionar, né, 7,56, vamos por 7,6, ou dependendo, vamos por 8, né, enfim. No final do dia você acaba dando uma majoradinha aqui. Aqui você escolhe qual método você vai usar, beleza? Depois vou e faço o processo de cálculo de altura mínima, considerando o critério da NB1, aqui adoto a base da viga, aqui calculo D, certo? Aqui eu adoto o cobrimento, aqui ele me dá uma altura mínima que minha viga tem que ter, aqui eu entro com o valor que eu quero adotar, né? Vou adotar 60, não vou adotar 40. Aqui eu vou determinar o peso próprio da viga, do mesmo jeito que a gente viu. Aqui eu vou determinar a carga de alvenaria,
beleza? Aqui eu vou determinar a carga no caso de parede, né, já por quilômetro por metro. Continuando aqui, eu vou entrar com o revestimento, vou entrar com o peso específico do revestimento, com a altura do revestimento, vou calcular a carga linear do revestimento. E aqui vai estar a minha matriz de carga, né? Peso próprio da viga, peso próprio de alvenaria, peso próprio de revestimento, aqui está escrito errado, né? Carga de revestimento que a gente tem, reação na laje, enfim, 16,39, adoto 16,4. E aqui tem um esqueminha já da minha viga, aqui eu posso até pôr mais um aqui para ficar certinho, né? Um esqueminha aqui da minha viga, beleza? Com esse esqueminha da viga, eu consigo até determinar quais seriam as cargas dos pilares, porque observe, essa viga aqui, depois vai ter um diagraminha de força cortante, né? Eu consigo saber as cargas dos pilares, eu não falei isso no vídeo, mas automaticamente aqui você já obtém quais que são as cargas em cada um dos pilares. E aí eu faço o mesmo para as outras vigas que não são as vigas suporte, né? Faço o mesmo processo de novo, determino qual que é a altura, coloco a altura que eu quero, enfim. Para chegar lá no final, faço o mesmo esqueminha aqui das minhas vigas, a carga que vai estar atuando, as reações, e aí no final, pessoal, eu chego nessa tabelinha daqui, e se eu quiser, eu tenho que ir em relatório, clico aqui, ele já me gera em PDF. Essa aqui é a planilhinha para determinar esforços em vigas. E aí fica muito fácil, né? Se você tem a carga, você tem a base, você tem a altura, você vai e dimensiona, se ela for bem apoiada, dimensiona para esse momento daqui. Beleza? Então no próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar um programinha que faz o cálculo, detalhamento de vigas bem apoiadas e vigas contínuas aí que eu desenvolvi aí na faculdade. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo, um abraço.